Bem, as visuais dominantes é um processo gráfico que pode ser usado em qualquer situação, qualquer objeto, qualquer prédio você pode representar através das visuais dominantes. Por quê? Porque é um processo que representa-se todos os pontos do objeto. Repare aqui no desenho que eu numerei todos os cantos do projeto da casa, inclusive a cobertura. E aí, através dos processos das visuais, que todos esses pontos eles vão em direção ao observador. Dominantes, a partir do momento que, quando você transfere para o observador, liga para o observador, você toca sobre LT1, LH1 e alfa1 e desce perpendicular às fugas correspondentes. Reparem também que já existe aí o rebatimento. Já fiz o rebatimento. Todos os processos gráficos, visuais dominantes, pontos medidores, 3 dimensões, tem que se fazer primeiro o rebatimento para depois você utilizar o processo. Então já foi feito. Repare que a linha de terra 2 se separa da linha do horizonte 2. Daí você vê que o rebatimento ou superposição de planos já aconteceu. Ok? Então vamos ao processo praticamente. Então, a primeira determinação que a gente vai fazer é que o ponto número 1 já está determinado, já está representado aqui em perspectiva. Ok? O ponto número 1 já está representado aqui em perspectiva, ele está aqui, ó. Ok? Então, por aqui que a gente vai começar a representar o que a gente chama de fugas mestras, as fugas principais. Tem que ter cuidado primeiro em direção do que é a fuga. Por exemplo, esse ponto 1, 7, ele está indo em direção ao PF1'. Esse ponto 7, 5 que está aqui, está indo em direção ao PF2'. Esses pontos todos que estão nessa direção aqui, eles vão para o PF1'. O que tiver nessa direção, como todas essas fugas que estão aqui, todas essas arestas desse lado, eles estão indo na direção do PF2'. Então tem que ter primeiro cuidado em representar as fugas, depois você vai até o observador perpendicular, até sobre a fuga correspondente, você para e representa o ponto em perspectiva. Considerando a primeira fuga do PF1' e a segunda fuga do PF2', eu considero que seja, denomino de fugas mestras, fugas principais, porque a partir do ponto 1, que vocês estão vendo aqui, vai existir a primeira fuga e vai existir a segunda fuga, porque o ponto número 1 é o ponto que está em perspectiva, é o único que está em perspectiva, porque está em verdadeira grandeza sobre a LT1. Então, e sobre o plano vertical. Então, eu considero como primeiro ponto de representação o ponto em perspectiva. Daí eu faço a primeira fuga para o PF1, repare a direção dela, e faço a segunda fuga para o PF2'. Então, cada ponto desse, eu vou até o observador. Repare que o observador está aqui, não é o ponto 1. Até o observador, desço uma perpendicular e na respectiva fuga eu paro. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou usar aqui uma régua. Isso aqui já vai... Então ponto 7. Eu vou até o observador, tá vendo? Então eu vou até o observador, Tá vendo? A direção do observador. Então eu paro aqui, para não ficar arriscando muito, e desço uma perpendicular. Eu vou aproveitar e vou fazer com todos esses pontos, para ficar melhor. Todos esses pontos da fuga, tá vendo? Todos eles. Vou andar mais rápido. Ok? Todos esses dessa fuga nós vamos fazer isso.
Então aqui eu desço até o LT1, alfa 1, LH1, eu paro, mas a condição é que vá até o observador. Todos eles, vá até o observador. Não é até o LT, até o ponto 1, por favor. Até o observador. E aí eu vou descer a perpendicular correspondente. Né? Vou pegar aqui uma régua. Essa régua aqui eu vou descer, vou fazer a perpendicular deles todos. Né? Ó. Eu vou tentar fazer isso aqui. Ó. Pronto, o ponto 2, o ponto 7, aliás, eu vou descer uma perpendicular aqui, ó. Todos esses. Ó. Eu vou fazer agora com relação a esse ponto aqui, ó. A mesma coisa, ó. Ó, que corresponde à janela. Vou fazer também com relação a esse ponto cá, ó. Ó. Vou fazer agora com relação a esse ponto aqui, ó, que corresponde ao tanque. Ponto 1 já está aqui. Então 7 já está aqui. A janela já está aqui. A outra janela, o ponto da janela está aqui. Esse ponto que está aqui, vamos conferir. Vamos conferir ele, porque não pode dar erro, né? Aqui. Esse está aqui. Está aqui. Corresponde à janela, não botei, ó. O outro ponto da janela eu não botei, ó. Vou botar agora. Ó. Tá aqui. A outra janela, vamos conferir. Aqui. E a ponta da parede está aqui. Então na ponta da parede, ó, você já pode fazer a fuga correspondente, ó. Essa fuga eu vou direcionar ó. Pronto, já determinei a fuga de 7 e 6, 7 e 6 já está aqui, né? E essa fuga aqui da parede, ó, que corresponde a esse tanque aqui, ó, tanque superior, eu também vou fazer. Ele está aqui, ó. Mas eu também aproveitei e vou fazer também. Ó. Então essas fugas que vocês estão vendo aqui estão indo em direção para F1, duas linhas. E 7 e 5 também vai em função do PF duas linhas. Pronto, eu já fiz essas fugas de cá. Quero agora representar essas fugas de cá. Essa fuga de cá já está pronta, então eu tenho que achar os pontos sobre a fuga. Então eu vou achar esse ponto, vou achar o ponto 5, que me interessa, né? E aí eu vou fazer isso. Vou até o observador, vou desligar aqui, ó. Eu vou até o observador, né? De 4 até o observador, como eu fiz o outro, eu vou fazer aqui, ó. Vou até o observador, vou também até o observador. A partir do momento que eu acho até LH1, LT1 e alfa 1, eu, né, alfa, eu represento também uma perpendicular. Aí eu vou usar de novo a réguazinha aqui, que é boa para representar perpendicular. Aqui é como se fosse um esquadro, né, que está na perpendicular. Então aqui, ó, sobre a fuga existente eu paro e
jogo o esquadro para aqui, ó, e sobre a fuga existente eu faço. Então eu vou fazer a fuga, eu vou usar de novo o processo da perspectiva com a régua aqui, ó. Vou ligar para cá. Opa, saiu. Ó. Então eu sei que está indo para a fuga, né? E sei que está indo para a fuga, só que aqui eu vou mudar, eu vou aproveitar, eu vou mudar a cor, porque vai corresponder à cobertura. Ó. Então deixa ele aqui para a cobertura, porque eu vou precisar dele. Okay? Veja que eu me preocupei com as fugas. Tudo que estiver sob essa direção, eu transfiro para o PF1'. Tudo que estiver nessa direção, eu transfiro para o PF2'. Então eu já fiz a parede, alguns elementos da parede, né? E aí eu vou fazer agora a representação de alguns elementos. Aqui, por exemplo, eu vou precisar, esse ponto 3, onde é que está caindo o ponto 3? Já tenho aqui ele, ó. O ponto 3 está aqui, exatamente aqui. Então, o que eu vou fazer agora é a cobertura. Vamos fazer agora a cobertura. A cobertura é o seguinte, o laranja que está aqui, está nesse ponto e nesse ponto de cá, que é justamente, estão sob a LT1. Então, o que é que eu faço? Eu vou descer uma perpendicular aqui direto, ó. Eles estão sob a LT1, ó. Então, eu vou descer uma perpendicular aqui direto. Eu vou usar a régua, o esquadro aqui, ó, que eu considero como esquadro. Ó. Agora tem que ser tudo certinho. Eu vou descer uma perpendicular aqui, ó, e vou descer outra perpendicular aqui, ó, que estão sob a linha de terra. Ó. Ok? Como eu já tenho essa fuga, eu vou transferir a fuga para cá, porque é nessa direção que ele está, ó. Depois eu vou transferir para a fuga de cá, essa direção. Então, ó, vou pegar o ponto de fuga aqui já. E vou fazer isso, ó. Então eu vou fazer essa fuga, ó. Vou descer com ela, ó. Tá vendo? Eu desci com ela e vou fazer essa fuga correspondente a essa figura aqui, ó. Ó, pronto. Eu já tenho essa fuga, já tenho essa. Eu vou achar agora o ponto 12, vou até o observador, já como ele faz parte do ângulo óptico, então eu vou descer uma perpendicular aqui, ó, e vou descer uma perpendicular aqui, e vou achar o ponto 9 e o ponto 12, né? Então o que é que eu faço? Desço uma perpendicular aqui, ó. Vou pegar a régua, o esquadro, ó. Olha o esquadro aqui. Então eu vou descer uma perpendicular aqui e vou descer uma perpendicular aqui. Então aí, ó, o que é que eu faço? Eu vou fazer agora as duas fugas. Vou trabalhar com as duas fugas agora, partindo dessa direção até aqui. Vamos fazer logo essa. Tá? Uma fuga. E a segunda fuga. Dá a impressão que está encostando. Não está. Não está encostando. Viu? Não está encostando, ele está um pouquinho afastado de cá. Ok? Então a planta baixa representada simplificadamente está aqui. Mas existem ainda esses pontos aqui, esse de cá, ó, eu vou até fazer. Esse ponto de cá preciso fazer. Deixa eu anular a função de uma, porque senão eu não consigo fazer
a transferência de ponto até o observador. Estou tentando ver aqui. Bom, achei aqui o ponto. E achei aqui o ponto até o observador. E aí, a partir daqui e daqui, eu vou descer uma perpendicular na figura. Vou usar de novo o esquadro, ó. Vamos considerar isso aqui um esquadro. E vou representar, né, sobre a fuga azul, a abertura das paredes. Ó. Aqui. E vou usar o esquadro de novo aqui, porque ele escapole. E vou representar o esquadro aqui, ó, exatamente nesse ponto. Ó. Ok? Então, em termos de planta baixa, simplificadamente está aí. Agora vamos ver a questão da altura, né? A altura da figura.